Imagina só se a gente pudesse usar uma inteligência artificial para vasculhar a natureza inteira em busca de uma solução para dor muscular. Parece coisa de ficção científica, né? Pois é, mas hoje vamos ver como isso já é uma realidade. A gente vai explorar um ingrediente que está, assim, na vanguarda da tecnologia e da biologia. Vamos descobrir como a IA está ajudando a gente a se recuperar bem mais rápido. Essa é a pergunta que todo mundo se faz depois de um treino pesado, não é mesmo? Aquela dor que, por um lado, até dá uma sensação de dever cumprido, mas por outro, nossa, pode atrapalhar a vida no dia seguinte. Exatamente esse o dilema que a gente vai tentar desvendar hoje. Os cientistas têm um nome para isso: DMIT, ou dor muscular de início tardio. É basicamente o preço que se paga pelo progresso na academia. Sabe, para os músculos crescerem, eles precisam sofrer umas microlesões. O problema é que o processo de reparo deixa a gente todo dolorido, com a mobilidade lá embaixo por dias. E se desse para acelerar só a parte boa disso tudo? Então, como é que a gente resolve isso? A resposta, como quase sempre, está na natureza. O grande desafio é que a natureza é gigantesca, complexa. Achar o composto certinho é literalmente procurar uma agulha num palheiro. E essa tal agulha são os peptídeos. Pensa neles como se fossem pequenas mensagens que o nosso corpo usa para dar instruções. Tipo, eles podem dizer para as células: "Ei, hora de reparar" ou "bora crescer". O problema? Existem milhões e milhões deles. Achar o peptídeo exato para a recuperação muscular era uma tarefa assim, quase impossível. Era como procurar essa agulha num palheiro do tamanho do planeta. E é aqui que a história dá uma virada. Em vez de levar décadas fazendo testes manuais, os pesquisadores colocaram a inteligência artificial para fazer o trabalho pesado. A IA simplesmente escaneou um universo de proteínas vegetais, prevendo quais combinações de peptídeos poderiam funcionar. E de todas as fontes possíveis, a mais promissora acabou sendo a almudifava. Isso mesmo, a fava. Daí foi só levar para o laboratório e confirmar. A previsão da IA estava certíssima. E o resultado de toda essa busca de alta tecnologia é o PeptiStrong. Mas olha, é importante entender que não é só um extrato de fava qualquer, tá? É uma rede complexa, super inteligente, de peptídeos que foi selecionada com precisão pela IA, justamente pela sua capacidade de conversar com as nossas células. Certo. Uma previsão de inteligência artificial é uma coisa, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: isso funciona em gente de verdade? Para descobrir, a pesquisa saiu da simulação de computador e foi para o mundo real, com testes clínicos super rigorosos em seres humanos. E os pesquisadores não estavam para brincadeira. Eles usaram o que a gente chama de padrão ouro da ciência, um estudo duplo cego controlado por placebo. O que isso quer dizer? Basicamente, nem os voluntários, nem os próprios cientistas sabiam quem estava tomando o PeptiStrong e quem estava tomando uma pílula de farinha, o placebo. Isso garante que não haja nenhuma influência externa, sabe? Os resultados são os mais puros possível. E agora vamos para a parte mais legal, os dados. O que aconteceu com as pessoas que participaram desses testes? Como é que essa ciência toda se traduziu em resultados de verdade na prática? Olha só esse gráfico, ele diz tudo. Durante 56 dias, os dois grupos treinaram da mesma forma. Só que o grupo que tomou o PeptiStrong teve um aumento de força nas pernas muito maior. E não foi uma diferença pequena, não. Foi uma vantagem clara e estatisticamente significativa. Mas não era só sobre força máxima. Presta atenção nesse número. O grupo do PeptiStrong teve uma melhora 2,2 vezes maior na resistência muscular. Na prática, isso quer dizer que eles conseguiam fazer mais repetições, ou seja, mais resistência para treinar mais pesado e por mais tempo. Mas é a recuperação que é o nosso foco aqui. Bem, um segundo estudo investigou exatamente isso. E o que aconteceu foi o seguinte: enquanto o grupo do placebo sofreu para voltar ao normal, a galera do PeptiStrong teve uma história bem diferente. Eles não só se recuperaram totalmente, como superaram o nível de força que tinham antes. Incrível, né? Ok. Os resultados são impressionantes. Mas a grande pergunta é: como? Como é que um peptídeo que vem da fava consegue ter um efeito tão profundo no nosso corpo? Vamos mergulhar um pouco na biologia por trás disso. Então, conheçam a miostatina. Pensa nela como se fosse o freio de mão do nosso corpo para o crescimento muscular. É um mecanismo de segurança natural que impede que os nossos músculos cresçam sem parar. Para ter uma boa recuperação e crescimento, a gente precisa saber como gerenciar esse freio. E é aqui que tudo faz sentido. Os estudos mostraram que o PeptiStrong age direto na miostatina, diminuindo a atividade dela depois do exercício. Usando aquela nossa analogia do carro, ele basicamente solta o freio de mão, permitindo que os motores naturais de reparo e crescimento do corpo trabalhem com força total.
E aqui está o ponto-chave, é a tal da sinalização celular. Sabe a proteína comum que a gente come? Pensa nela como os tijolos para construir o músculo. Esses peptídeos do PeptiStrong são diferentes. Eles são os arquitetos. Eles dão as instruções específicas às células para otimizar todo o processo de reconstrução. Tudo o que a gente viu até agora é fascinante, mas o impacto real disso vai muito além de um único ingrediente. O que estamos vendo é o nascimento de uma nova era na nutrição, uma era movida pela inteligência artificial. O Dr. Guru Ramanathan, que é um especialista na área, resume essa nova filosofia perfeitamente. A ideia é revolucionária. Em vez de só dar mais nutrientes para o corpo, a gente está aprendendo a dizer para o corpo como usar melhor os nutrientes que ele já tem. Então, a grande virada de chave é essa. A gente está saindo da era da nutrição de volume, aquela do quanto mais melhor, e entrando na era da nutrição de precisão. Uma era onde os ingredientes não são só combustível, mas sim informação que conversa ativamente com a nossa biologia. O Dr. Andrew Franklin Miller, que liderou um dos testes clínicos, compartilha desse entusiasmo todo. Para ele, a descoberta desses peptídeos não é só mais um avanço, é o começo de uma era completamente nova. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir. A união da biologia com a inteligência artificial está transformando o que era ficção científica em realidade. O futuro da nutrição talvez não seja só sobre o que a gente come, mas sobre as instruções que a nossa comida pode dar ao nosso corpo. Pensa nisso.